A imoralidade sexual, um tema de profunda relevância nos ensinamentos bíblicos, refletindo os princípios morais e éticos que orientam a conduta humana conforme descrito nas Escrituras. Desde os relatos do Antigo Testamento até as epístolas do Novo Testamento, a Bíblia oferece uma perspectiva distintiva sobre o que constitui comportamento moralmente correto em relação à sexualidade. Esses textos sagrados não apenas delineiam padrões de conduta, mas também fornecem fundamentos teológicos para compreender a importância da pureza sexual, o significado do casamento e as consequências da imoralidade sexual tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. Explorar o conceito de imoralidade sexual à luz da Bíblia não se limita a uma simples lista de proibições, mas envolve uma compreensão mais profunda das intenções divinas para a sexualidade humana e o propósito do relacionamento entre homem e mulher. É nesse contexto que se revelam questões cruciais sobre fidelidade, respeito pelo corpo e a dignidade do próximo, bem como a necessidade de autocontrole e responsabilidade. Dessa forma, a imoralidade sexual na perspectiva bíblica não apenas desafia as normas culturais e sociais contemporâneas, mas também convida os crentes a uma reflexão contínua sobre como suas escolhas e comportamentos refletem seu compromisso com os princípios divinos de santidade e amor ao próximo. A imoralidade sexual, essa arma devastadora forjada nas fornalhas ardentes do reino das trevas, é lançada sobre o mundo dos homens com uma força implacável. Nenhum outro pecado é tão insidioso, tão astuto em sua caçada, derrubando almas com um sussurro venenoso de tentação. Por imoralidade, refiro-me ao abismo de atividades sexuais que se desviam do sagrado matrimônio. Um abismo que engolia luz e espelho e sombras. A cada lista de pecados que a Bíblia nos apresenta diante de nossos olhos, a imoralidade sexual se destaca, uma mancha escura logo após a idolatria, um pecado cuja periculosidade é subestimada por muitos. Este pecado, em sua essência vil, foi o carrasco de incontáveis almas nas páginas da história sagrada. Temos como exemplo a trágica saga dos israelitas e do profeta Balaão, narrada no livro dos Números. Inicialmente, Balaão, o profeta, encontrou-se impotente para amaldiçoar os israelitas, pois eles eram os escolhidos de Deus, protegidos por uma bênção divina. Mas à medida que a narrativa se desenrolava, Balaão, em um ato de traição, instruiu o rei moabita Balaque em um esquema nefasto para levar os israelitas à ruína. Incitar os israelitas à imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Balaão sabia que, embora suas maldições fossem inúteis contra os filhos de Israel, a imoralidade os levaria à autodestruição, pois seria o próprio Deus quem os puniria. E assim foi. Assim que os israelitas se entregaram à imoralidade sexual, a ira divina se inflamou contra eles, desencadeando uma praga mortal que ceifa milhares, não centenas, mas milhares. Mas o que verdadeiramente torna esse pecado terrível é o que acontece nos bastidores, um teatro sombrio que poucos ousam discutir. O sexo, uma criação divina destinada ao matrimônio, é um ato de união entre corpo, alma e espírito. Fora do casamento, ele se torna pervertido, uma distorção grotesca de seu propósito original. Lembre-se do primeiro ato de perversão sexual, registrado no livro de Gênesis, capítulo 6, quando os anjos caídos se deitaram com as filhas dos homens, um evento que jamais deveria ter ocorrido. O inimigo, em sua malícia, toma o que é sagrado e o corrompe para seus próprios fins nefastos. Sempre que Deus estabelece um limite, o diabo, em sua rebelião, busca seduzir a humanidade a ultrapassá-lo. Quando Deus proclama que um homem deve se unir apenas à sua esposa, Satanás distorce essa verdade, promovendo a imoralidade entre os solteiros. Quando Deus pede paciência até o casamento, Satanás sussurra que a espera é longa demais. Quando Deus nos chama à pureza e à fuga da luxúria, Satanás nos empurra em direção à pornografia. Ele compreende o poder dos bastidores,
o palco oculto onde cada ato de imoralidade abre portas perigosas para espíritos malignos entrarem em sua vida. O mistério que você deve compreender é que o sexo é, em sua essência, 90% espiritual. Embora sejam dois corpos que se unem, são as almas que se entrelaçam. Dentro dos limites sagrados do casamento, Deus abençoa essa união, tornando-a frutífera. Fora dele, surge uma tríade perversa: o homem, a mulher e o diabo. Essa união doentia drena bênçãos, virtude e honra. Cada vez que você se deita com alguém, é como colar dois pedaços de madeira. Ao separá-los, lascas e fragmentos permanecem entrelaçados. Da mesma forma, sua alma se fragmenta, aderindo a cada pessoa com quem você compartilhou seu leito. Com o tempo, você se torna um mosaico de personalidades, uma colagem de alianças espirituais que não se desfazem com a simples separação física. Muitos lutam em seus casamentos anos mais tarde, pois suas almas, agora fragmentadas, foram espalhadas por aí. Como resultado, eles não conseguem mais ser verdadeiramente si mesmos. A Bíblia, no livro de 1 Coríntios 6, 16, nos adverte: não sabeis que aquele que se une a uma prostituta é um com ela no corpo? Pois está escrito: os dois se tornarão uma só carne. Este versículo sublinha a profunda união que ocorre durante a imoralidade sexual. Uma união que não é apenas física, mas espiritual, e que é vista com extrema seriedade aos olhos de Deus. Portanto, mesmo que você pense que dormiu com apenas algumas pessoas, no reino espiritual, isso é interpretado de maneira muito diferente. É como se você estivesse casado com todas essas pessoas no espírito. Isso significa que, ao cometer imoralidade, você compartilha tanto as bênçãos quanto as maldições da outra pessoa. Se você era puro e se envolveu com alguém carregado de maldições, você também herdará essas maldições. É uma verdade dura, mas real. Por isso, muitas pessoas que já foram felizes e prósperas se veem, após um ato de imoralidade, transformadas, agora lutando contra a depressão, ansiedade e uma miríade de desafios. Você está se perguntando por quê? Porque ocorreu uma transação espiritual. E isso não se limita ao ato físico. Também acontece quando você se entrega à pornografia. Você pode pensar que está sozinho, mas na verdade, está se envolvendo com espíritos nas sombras. Os demônios, embora desprovidos de corpos físicos, têm apetites e desejos. Eles manipulam indivíduos para se entregarem a pecados secretos, como pornografia ou masturbação. E esses demônios trabalham em grupos. Quando você olha para alguém com desejo, o espírito da luxúria começa a tecer pensamentos impuros em sua mente. Eles sugerem, pressionam e montam um cenário perfeito para que você pegue. E se a pessoa desejada não estiver presente, eles o induzem a buscar substitutos obscenos. A Bíblia nos exorta a fugir de todos os pecados sexuais, pois nossos corpos são templos do Espírito Santo. Uma vez que um indivíduo sucumbe a essas tentações e as comete, esses espíritos se fortalecem através desse pecado. Lembre-se, os demônios têm desejos, mas só podem satisfazê-los através de você. O maior problema é que, por serem espíritos, eles nunca ficam satisfeitos. Eles podem usar seu corpo repetidamente para satisfazer seus desejos lascivos, mas nunca terão o suficiente. É por isso que a vítima se torna viciada além de seu controle, incapaz de parar mesmo com o desejo ardente de fazê-lo. Mesmo após orar fervorosamente, no minuto seguinte, eles são arrastados de volta ao mesmo pecado, presos em um ciclo vicioso alimentado por uma força sinistra. Após cada ato imoral, as pessoas se sentem esmagadas pela culpa, pois nesse momento de clareza, elas reconhecem que foram subjugadas por forças malignas. Esses espíritos deixam suas vítimas afogadas em culpa,
depressão e uma sensação de derrota profunda. Entenda que, ao cometer imoralidade sexual, você está alimentando e fortalecendo esses espíritos, formando um pacto tenebroso com eles. Considere o peso esmagador desse pecado não como uma mera transgressão física, mas como um ato de rebelião espiritual que transcende através das dimensões eternas. A imoralidade sexual não é apenas um desvio do caminho traçado por Deus. É uma declaração de guerra contra a ordem celestial, uma tentativa de usurpar a autoridade divina com arrogância humana. Cada escolha imoral é um ato de desafio que ressoa no trono de Deus. Uma provocação que desencadeia consequências que transcendem o tempo e o espaço. Não é apenas o corpo que é manchado, mas a alma que é marcada, gravada com as cicatrizes de batalhas espirituais invisíveis. Essas marcas não são simplesmente lavadas, elas requerem uma intervenção divina para serem curadas. A imoralidade sexual é como um veneno que se infiltra na fonte da vida, contaminando o fluxo puro da existência com sua toxina letal. É um vírus que se multiplica, espalhando-se de alma em alma, deixando um rastro de destruição em seu caminho. É um fogo que consome não apenas a carne, mas também a essência do ser, queimando pontes de relacionamentos sagrados e transformando o amor em cinzas. Mas mesmo diante dessa realidade sombria, há um chama de esperança que nunca se apaga. A misericórdia de Deus é um oceano sem fim, pronto para engolir as chamas da transgressão e refrescar a terra queimada. O arrependimento é a chave que abre a porta para essa graça redentora, um convite para todos que queiram uma vida nova. Senhor nos espera com os braços abertos para receber todos aquele que se arrepende de seus pecados. Não se engane, a batalha contra a imoralidade sexual é uma luta pela própria alma, uma guerra que não pode ser vencida com armas terrenas. É uma guerra que exige a armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, com o qual você pode extinguir todos os dardos inflamados do malívio. O objetivo do inimigo é sempre roubar, matar e destruir, e o pecado sexual é uma de suas armas mais eficazes para devastar nossas vidas e vocações. A chave para a vitória é fechar essas portas permanentemente, através da confissão, renúncia e caminhada em santidade pelo poder do Espírito Santo. Para alguns, a libertação pode ser necessária para expulsar os espíritos parasitas que se apegaram através do pecado sexual, mas com Deus, a restauração é possível. Primeiro, clame a Jesus e arrependa-se. Peça ao Espírito Santo para revelar quaisquer áreas de escravidão sexual. Mergulhe nas Escrituras e permita que a palavra renove sua mente. Elimine qualquer gatilho que leve à luxúria, seja implacável com o que você vê e ouve, proteja seus olhos e coração. Busque responsabilidade, trazendo suas lutas à luz com outro crente, pois o inimigo próspera no segredo. Adore regularmente, pois quando seu coração está cheio da presença de Deus, não há espaço para o demoníaco. Por último, faça orações de proteção sobre você diariamente. Peça a Deus para protegê-lo dos ataques do inimigo e implore pelo sangue de Jesus sobre sua mente. As forças das trevas pintaram a imoralidade como divertida, inofensiva e excitante, mas a verdade é que ela leva a dor, quebrantamento e opressão espiritual. Escolha hoje andar nos caminhos de Deus. Se você gostou do vídeo, sinta-se à vontade para se inscrever em nosso canal. Junte-se a nós. Cada passo que damos é um passo mais perto da nossa melhor versão, com a orientação e amor de Deus ao nosso lado. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.